Olá, pessoal. Essa noite há algo diferente no ar. Você sente também? O vento parece mais pesado, o som do mundo parece mais distante. As luzes tremulam de um jeito curioso, como se houvesse alguém do outro lado, soprando pelas frestas do tempo. É Halloween, a noite em que o fino tecido entre o que é real e o que é lembrado se torna quase transparente. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Comente aí embaixo de onde você está assistindo e que horas são. Talvez o horário em que você ouvir esta história faça diferença. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você está em um quarto quase silencioso e o som da sua respiração ecoa como se fosse de outra pessoa. Do lado de fora, há o som de passos sobre folhas secas, mas ninguém vive mais por aqui há décadas. A janela reflete apenas parte do seu rosto, o resto se dissolve em sombras. É assim que começa a Noite das Sombras Antigas. Dizem que existe uma contagem não escrita que antecede cada Halloween, uma espécie de memória do medo que se acumula ano após ano, alimentada pelas histórias que as pessoas contam umas às outras em volta de velas, telas ou fogueiras. E, em algum ponto, essas histórias voltam para buscar seus contadores. Você folheia um caderno antigo encontrado dentro de uma caixa de madeira, com a capa marcada por algo que parece ser cinza e sal. Na primeira página há um título: Os 7 casos que o tempo escondeu. Cada página tem um nome de cidade, uma data e algo rabiscado, quase ilegível. Há uma anotação ao lado de uma delas: Não conte tudo de uma vez. O som pode despertar o que dorme. Você se levanta e o chão de madeira range, o mesmo som que sua avó dizia ser um aviso, os antigos te ouvindo andar. Lá fora, a lua está baixa, quase tocando o telhado do casarão. Um sino distante toca, 3 vezes. Nenhum sino deveria funcionar por aqui. Não desde 1902, quando o vilarejo foi abandonado. Você se aproxima da janela. No campo, há fileiras de lanternas alaranjadas, mas não há vento, e mesmo assim todas tremulam ao mesmo tempo, num ritmo quase humano. E é então que você percebe: as lanternas não estão sobre o chão. Estão pairando, como se seguissem um cortejo invisível. Essa casa, dizem, já foi o ponto de encontro de estudiosos que tentavam entender os desaparecimentos que marcaram o Halloween do século XIX. Havia uma teoria, pouco conhecida, de que algumas cidades não apenas foram abandonadas, mas apagadas. Não restou mapa, fotografia, nem registro. Apenas uma brisa fria que parece sussurrar nomes que ninguém reconhece mais. Você acende uma vela sobre a mesa e a chama reage como se o ar fosse denso demais. No reflexo da cera derretendo, parece que há um vulto atrás de você, curvado, observando o caderno. Mas quando se vira, há apenas a parede e o som de algo escorrendo. Talvez água, talvez o tempo. Você lê um nome: Salem Hollow, 1888. E abaixo, uma frase: Na véspera do Halloween, ninguém acordou. A vela estala, o vento some. E o som dos passos retorna. Só que agora, vindo do andar de cima, há algo intrigante nessa sensação de que o passado pode se mover por entre os cômodos, como poeira viva. Cada vez que você respira, sente o gosto leve de ferrugem. O mesmo que antecede tempestades ou velhos pesadelos. A chama da vela se alonga e, por um instante, parece desenhar formas, 7 delas, cada uma com algo em comum. Uma marca circular no peito. Um som de metal ecoa e a janela se abre sozinha.
O ar frio traz o cheiro de folhas queimadas e um som distante. Talvez risadas, talvez gritos. O relógio da sala marca meia-noite. Você desce as escadas. As tábuas cedem sob seus pés, como se quisessem memorizar o peso do visitante. No corredor, há retratos antigos. Em todos eles, os rostos parecem voltados para a câmera, menos um. O de uma mulher com vestido preto e olhos semicerrados. Ela segura algo nas mãos, o mesmo caderno que agora está com você. De repente, a chama apaga, e o breu é total. O som do sino volta, mas desta vez mais próximo. Você sente o peso da casa, como se estivesse respirando. E entre um toque e outro, ouve uma frase sussurrada em seu ouvido. Alguns segredos não querem ser contados. Você tenta acender a vela novamente, mas o fósforo se apaga sozinho. No escuro, há apenas o som de vozes distantes, repetindo algo como uma prece. Você fecha os olhos e se concentra no som. Consegue distinguir palavras. 7. Sempre 7. A casa parece se mover. Uma brisa entra pela janela e vira as páginas do caderno sozinha, parando em uma anotação feita a lápis. A cada Halloween, uma verdade retorna. A última coisa que você vê antes da chama se reacender é o reflexo no vidro. Uma cidade distante, coberta por névoa, onde algo brilha como se estivesse chamando você. Você sabe que essa será uma longa noite e que o primeiro caso, o de Salem Hollow, será apenas o início. Há 7 histórias no caderno, 7 datas, 7 locais que nunca deveriam ter sido lembrados. Você fecha o diário, prende a respiração e ouve mais uma vez o som dos passos no andar de cima. Talvez não seja eco. Talvez seja alguém ou algo tentando avisar que você não devia continuar. Mas é tarde demais. O relógio marca 0001 e a primeira sombra já atravessou a parede. O relógio marca 00003 quando você percebe que a chama da vela voltou a se mover, mas não pelo vento. Ela se inclina, apontando para o caderno, como um dedo de fogo que indica o próximo destino. As letras tremem na página, como se tivessem sido escritas por alguém que ainda respira do outro lado. Salem Hollow, Connecticut, 1888. Você reconhece esse nome, ou pelo menos parte dele. Salem, o som carrega lembranças antigas, mas esta cidade nunca apareceu em nenhum mapa. Você segura o caderno com força e por um instante sente o papel pulsar. Um sussurro se mistura ao farfalhar das páginas. Eles ainda estão lá. A viagem até Salem Hollow não é longa, mas parece eterna. As estradas desaparecem conforme você avança. O GPS insiste em recalcular, e as placas perdem a tinta aos poucos, como se desistissem de guiar quem chega perto demais. A neblina se adensa, árvores formam arcos sobre o caminho, e há momentos em que parece que você está atravessando um túnel natural feito de sombras. A cada curva, uma sensação de que alguém observa, não de longe, mas bem atrás do seu ombro. Quando finalmente o carro para, não há cidade alguma. Apenas pedras cobertas de musgo e o que parece ser o contorno de antigas fundações. As casas sumiram ou nunca estiveram ali. Mas o ar está saturado com um som baixo, como um murmúrio constante vindo do chão. Você se abaixa, toca a terra fria, ela vibra, um som distante de risadas infantis. Reza a lenda que Salem Hollow foi fundada no início do século XIX por famílias vindas de Connecticut. Pessoas simples, movidas pela promessa de terras férteis. Por algum tempo, prosperaram. Até que, pouco antes do Halloween de 1888, começou o que os registros chamam de a Semana Silenciosa. Ninguém respondia às cartas. Nenhuma carroça saiu da cidade. O último visitante, um comerciante de Hartford, relatou ter ouvido uma música estranha ecoando do vale.
No dia seguinte, ele voltou, mas encontrou apenas silêncio. Quando as autoridades chegaram, meses depois, o que restava eram casas vazias, mesas postas com pratos e talheres, velas ainda derretidas sobre os castiçais. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta. E, segundo os relatos, todos os relógios estavam parados, no mesmo horário, 0001. Você passa entre os escombros e percebe algo curioso. Mesmo sem vento, as folhas ao redor giram em círculos, sempre no sentido horário. Uma delas encosta em seu pé e queima como se fosse gelo. Mais à frente, encontra o que parece ser o centro da vila. Uma placa meio enterrada traz um nome corroído. HILW. O meio apagado, como se o próprio metal recusasse a palavra completa. Há uma pequena construção ainda de pé, talvez uma igreja. Você empurra a porta e o som ecoa, alto demais para o espaço vazio. Lá dentro, o ar cheira a terra molhada e cera antiga. No altar, há 7 bancos dispostos em círculo, não em fileiras. E cada um deles tem uma vela apagada no centro. Você sente a tentação de acender uma. Mas algo na atmosfera parece dizer que esse gesto completaria algo. Talvez um chamado. No púlpito, há um pedaço de jornal amarelecido preso por uma faca enferrujada. Você o puxa devagar e lê. Famílias desaparecem em Hollow Valley. Vilarejo é interditado. Relatos de ecos humanos continuam durante as madrugadas. A data: 31 de outubro de 1888. Você sente o coração acelerar. O mesmo dia escrito no caderno, o mesmo horário. O eco que vem do chão aumenta, como se alguém batesse em tábuas sob a terra. Por um instante, as paredes parecem respirar. As velas apagadas se acendem sozinhas, uma a uma, formando o círculo. E então você ouve risadas infantis, muito próximas, mas não há ninguém. Você tenta sair, mas a porta não abre. O ar vibra e o chão treme como se algo subisse do solo. Uma voz feminina, suave e distante, pronuncia algo que parece um cântico. Palavras antigas que se repetem com melodia. Voltem ao tempo, voltem ao tempo. O som cresce, as velas começam a se apagar em sequência. Apenas uma continua acesa, a do centro. Você se aproxima e percebe uma fotografia parcialmente queimada, presa sob o castiçal. Mostra um grupo de pessoas diante da igreja. O curioso é que há alguém no fundo da imagem. Alguém que está segurando o caderno igual ao seu. O mesmo símbolo desenhado na capa. Um círculo com 7 marcas em volta. Quando você ergue o olhar, a chama da vela se distorce e o espaço ao redor muda. Por uma fração de segundo, você vê o vilarejo completo, como era antes do desaparecimento. Casas iluminadas, pessoas mascaradas, crianças correndo entre fogueiras. Tudo congelado num instante de festa, mas os rostos estão virados para você e todos têm olhos brancos. Você recua, tropeça e a visão some. Está de volta às ruínas, sozinho, com a vela apagada. O eco cessa. Apenas o silêncio total permanece. Aquele tipo de silêncio que pesa mais que o som. De repente, o celular vibra. Uma notificação. Mas não há sinal, nem internet. A tela acende sozinha. Uma mensagem desconhecida aparece. Salem Hollow nunca dormiu, apenas espera. E logo abaixo, um novo nome se escreve, sozinho, na nota do aplicativo. Caso 2, a Casa dos Sussurros. A vela do caderno reacende sozinha e a chama se curva novamente, apontando para o próximo capítulo. Você fecha o diário com força, mas já sente o ar se mover, como se as paredes ao redor começassem a sussurrar seu nome. O som começa como um zumbido leve, um eco distante que parece vir de dentro das paredes. Você o ouve antes mesmo de perceber que já não está em Salem Hollow. O chão mudou.
o ar também. E quando abre os olhos, vê-se diante de uma construção antiga, com janelas altas e cortinas rasgadas que balançam sem vento. O caderno está aberto em suas mãos, na página seguinte. Caso 2, a Casa dos Sussurros. Logo abaixo, um endereço. Ashton Hill, Vermont, 1914. Você sente uma pontada de frio subir pela espinha. Não sabe como chegou aqui. Não lembra de ter caminhado, nem de ter acordado. É como se o tempo tivesse se dobrado e você tivesse atravessado de um ponto a outro sem perceber. A casa é enorme, cercada por carvalhos retorcidos. As tábuas do alpendre rangem como dentes velhos. Na porta, um letreiro quase apagado ainda é legível. Mansão Harland. Você se aproxima e a sensação de estar sendo observado cresce. Há janelas quebradas, mas todas parecem ter algo do outro lado. Sombras imóveis, humanas demais para serem reflexos. Ao tocar a maçaneta, sente um estalo, como um clique metálico vindo do interior. A porta se abre sozinha, revelando um corredor comprido, forrado por papel de parede florido já descascando. Um cheiro de madeira úmida e perfume antigo enche o ar. E então você ouve o primeiro sussurro. No começo, é tão baixo que parece o som do vento atravessando frestas. Mas à medida que avança, ele se repete. Um murmúrio arrastado, múltiplo, como se dezenas de pessoas estivessem tentando falar ao mesmo tempo, debaixo das tábuas, entre as paredes, talvez até dentro dos quadros. Não suba, não suba. As palavras soam quase compreensíveis. Você para diante da escada principal. No corrimão, há marcas de unhas, longas, arranhando o verniz. E algo curioso, as marcas são de dentro para fora, como se alguém tivesse tentado subir e sido puxado de volta. Você sente o instinto gritar para não continuar, mas a curiosidade vence. Lá em cima, há um corredor com várias portas. Uma delas está aberta, deixando escapar um brilho amarelado, pulsante, como se alguém segurasse uma lanterna antiga. Ao se aproximar, o sussurro muda. Agora, parece a sua própria voz. Ah, volte! O som vem da sala iluminada. Você entra devagar. O lugar é uma biblioteca pequena, com estantes cobertas de poeira. O foco da luz vem de um espelho oval pendurado na parede. Ele parece recém-limpado, brilhando de forma quase viva. Você se aproxima, curioso. No reflexo, vê a sala, idêntica, mas sem o espelho. E por um instante, também não há você. Apenas uma cadeira girando sozinha. Um caderno repousa sobre a mesa. É igual ao seu, mas com páginas diferentes. Você o abre e lê as anotações rabiscadas. A mansão foi construída em 1892. Última moradora, Singódia, Abigail Harland. Relatos de vozes nas paredes começaram após o Halloween de 1914, quando ela desapareceu. Testemunhas afirmam ter ouvido o próprio nome sendo sussurrado no interior da casa. O papel termina com uma frase em tinta borrada. A voz que fala com você pode não ser sua. O espelho vibra, a superfície parece líquida e o reflexo se distorce. Por um segundo, você se vê ali, mas a boca do reflexo se move antes da sua. Você voltou. A frase ecoa dentro da sua cabeça. O som não vem de fora, mas de dentro, como se fosse lembrança. Você tenta desviar o olhar, mas o reflexo muda. Agora mostra um quarto infantil, paredes azuis, uma janela aberta, no canto, um brinquedo, uma boneca antiga, de porcelana. Ela está em pé e vira a cabeça lentamente na sua direção. Um estalo alto corta o ar. As luzes piscam. Quando você olha novamente, o espelho mostra apenas o quarto escuro. Nenhum brinquedo, nenhuma boneca, mas no chão, diante de você, há pequenas pegadas de barro fresco, começando dentro do espelho e terminando diante dos seus pés. Você recua. As vozes recomeçam.
agora mais fortes, misturando risadas e choros abafados. A casa parece se mover, as paredes pulsando como se respirassem. Um quadro cai, revelando uma mensagem escrita na parede, em tinta escura. Quem escuta, volta. Você desce as escadas correndo, mas cada degrau parece se multiplicar. O som de passos acompanha o seu ritmo, ligeiramente atrasado, como um eco que não obedece às leis do tempo. Na sala principal, as portas e janelas estão trancadas. O ar está denso, cheio de um ruído grave, contínuo, como se o próprio espaço tivesse frequência. Você grita. O som volta imediatamente, mas em outro tom, uma imitação perfeita, com uma inflexão que não é sua. E então você entende. A casa não repete, ela responde. Você encosta na parede e sente algo por baixo, uma vibração viva, pulsante, acompanhando sua respiração. O sussurro agora é nítido. É sua voz dizendo o que você ainda não disse. Não abra o diário, mas é tarde. O caderno vibra nas suas mãos e as páginas se abrem sozinhas. Entre as linhas antigas surge uma nova frase escrita em caligrafia idêntica à sua. Caso 3, a máscara que nunca cai. O som cessa. A casa fica em silêncio absoluto, como se tivesse prendido o fôlego junto com você. E o último eco, quase imperceptível, vem das paredes, suave, insistente. Até o próximo Halloween. Você sai da mansão com o coração acelerado. Atrás de você, o portão se fecha com um estalo seco, mas quando olha de volta, o lugar desapareceu, como se nunca tivesse existido. Apenas o cheiro de cera e poeira flutua no ar, junto de um leve sussurro que você finge não escutar. O relógio marca 0044. O próximo caso te espera. O som do portão se fechando ainda ecoa na sua mente quando o vento muda. Um frio súbito corta o ar, e o caderno se abre sozinho, as páginas tremendo como se tivessem vida. Lá está, escrito em tinta dourada. Caso 3, a máscara que nunca cai. Paris, 1890. Você sente o mundo se desdobrar novamente. O chão de folhas secas sob seus pés se transforma em mármore polido, e o cheiro de poeira dá lugar a perfume de jasmim e velas derretidas. Quando levanta o olhar, está em meio a um salão de baile. O teto é alto, coberto por afrescos e lustres imensos, e centenas de pessoas dançam ao som de uma orquestra. Todas usam máscaras, algumas douradas, outras negras como carvão. Mas o estranho é que nenhuma delas fala. Apenas se movem, deslizando com precisão hipnótica, como se obedecessem a um compasso invisível. Você observa os detalhes. Os vestidos são antigos, com tecidos que parecem reais demais para uma ilusão. O relógio de parede marca 23h59, e você sente que algo vai acontecer quando o ponteiro tocar a meia-noite. De repente, uma mulher passa por você. Ela usa uma máscara prateada, moldada como um rosto sereno, olhos fechados, boca neutra. Mas o que te faz estremecer é que ela não tem sombra. Você tenta chamá-la, mas ela continua andando, os passos leves, como se deslizasse. Segue até o centro do salão, onde um espelho enorme reflete a multidão mascarada. Lá ela para e, sem tirar os olhos do reflexo, começa a falar. Esta noite, o baile termina. A orquestra para imediatamente. Os dançarinos congelam. Um silêncio pesado toma o salão. Então, o relógio bate meia-noite. As luzes piscam. E quando voltam, metade das pessoas sumiu. As máscaras restantes estão caídas no chão, ainda moldadas em expressões de terror, como se algo tivesse os engolido vivos. Você sente o coração acelerar. A mulher prateada ainda está ali, imóvel, mas agora o reflexo no espelho não a imita. No vidro, ela sorri. Quer dançar comigo? Pergunta o reflexo. E a mulher, a verdadeira,
balança a cabeça, assustada. Mas o reflexo estende a mão, e dela sai uma sombra líquida, atravessando o vidro e tomando forma no chão. Um corpo feito de fumaça e ecos. E, no rosto, a máscara prateada, idêntica. A criatura dá um passo à frente. Os convidados restantes começam a gritar, tentando arrancar suas próprias máscaras. Mas elas não saem, grudadas à pele, como se tivessem derretido. O som das unhas raspando nas bordas ressoa pelo salão, acompanhado por risadas distorcidas vindas do espelho. Você tenta correr, mas o chão parece grudar em seus pés. Uma máscara dourada cai diante de você. E, por reflexo, você a ergue. Ela é leve, fria, e quando seus dedos tocam o interior, sente algo pulsar, como um batimento cardíaco. O espelho começa a vibrar novamente. Dessa vez, o reflexo mostra outro cenário. Um salão vazio, abandonado, coberto de pó. As cortinas estão rasgadas, os lustres quebrados e o chão coberto de máscaras secas e rachadas. No centro, há uma figura sentada em uma cadeira, imóvel, usando a mesma máscara prateada. O corpo parece antigo, ressequido pelo tempo. E então, você percebe, o que vê no espelho é o futuro. O salão em que está agora vai se tornar aquele. E alguém, talvez você, será o que ficará sentado, preso, esperando o próximo baile. A mulher prateada se vira lentamente em sua direção. Pela primeira vez, fala diretamente com você. Alguém deve ficar para o baile continuar. A multidão de mascarados se aproxima. As luzes piscam e cada vez que se apagam, eles estão mais perto. Os rostos colados às máscaras se contorcem, lábios tentando escapar por fendas de porcelana. Você sente o impulso de colocar a máscara dourada no rosto, só para se proteger, mas o caderno vibra em suas mãos, as páginas se abrindo novamente. Há uma frase escrita ali, em tinta vermelha. Se vestir a máscara, nunca mais vai tirá-la. O som da orquestra volta, mas agora distorcido. Os instrumentos tocam notas erradas, dissonantes, quase humanas. O salão inteiro gira, as velas derretem em segundos e os rostos derretidos dançam ao seu redor, cantando em vozes sem ar. Quem tira a máscara, esquece quem era. A mulher prateada aproxima-se e segura sua mão. Por um instante, o toque é gelado, mas há algo humano nele, quase um pedido de ajuda. Eles me escolheram há 100 anos. Não cometa o mesmo erro. E antes que você responda, ela pressiona a máscara em seu peito. O impacto é forte e tudo se apaga. Quando abre os olhos novamente, está em um salão vazio, coberto de pó. O mesmo que viu no reflexo, as cortinas rasgadas, os lustres quebrados. No chão, a máscara dourada, você a pega, tremendo. Ela está rachada, mas ainda brilha, e, refletido no brilho, algo que faz seu sangue gelar, seu rosto mascarado, sorrindo, mesmo que você não esteja. O relógio toca uma última vez. As paredes tremem e o caderno se abre sozinho. Uma nova frase se escreve diante de seus olhos. Caso 4, a estrada que nunca chega, ao fim. Você olha para a janela e lá fora há um farol piscando, uma estrada coberta de neblina e o som de um motor distante. O próximo chamado está vindo. A névoa avança como um animal vivo, engolindo o salão antigo que agora se desfaz diante dos seus olhos. O som da orquestra se apaga, substituído pelo ronco distante de um motor. Quando o chão desaparece sob seus pés, sente-se cair, e então o impacto suave do assento de um carro. Você abre os olhos, está sentado no banco de passageiro de um Chevrolet Impala preto, antigo, com cheiro de couro e gasolina velha. O painel brilha em tons avermelhados, e uma estação de rádio toca uma música dos anos 70. Uma balada triste que parece vir de um mundo esquecido. O motorista é um homem de meia idade, expressão cansada.
mãos trêmulas, segurando o volante. Ele não olha para você, apenas murmura. Já é noite de novo, não é? Toda vez. É sempre noite. Lá fora, a estrada é uma linha cinzenta atravessando uma neblina espessa. Nenhum poste, nenhuma placa, nada além de árvores retorcidas e o som do motor insistente. Você observa o velocímetro, 88,8 km/h, constante, como se o carro não pudesse acelerar nem frear. O homem finalmente fala de novo, voz rouca. Sabe o que é estranho? Eu saí daqui no Halloween de 1959, só ia até a próxima cidade. Devia demorar uns 15 minutos, mas quando olhei no relógio, 15 minutos já tinham virado 5 horas. Ele ri, um som seco, sem humor. E eu ainda estou aqui. Você sente o estômago revirar. O rádio chia. A música se desfaz em ruído. Uma voz surge no chiado, quase sussurrando. Quem dirige à meia-noite, dirige para sempre. Você tenta mudar a estação, mas o botão não gira. O carro continua. A estrada à frente parece se dobrar sobre si mesma. As mesmas árvores, a mesma curva, o mesmo pedaço de cerca quebrada. Você percebe algo estranho. Há marcas de pneus idênticas na pista, como se o mesmo carro tivesse passado ali milhares de vezes. O homem olha de relance para você. Já tentei sair, já tentei desligar o carro, mas toda vez que paro, algo vem. Ele aponta para o retrovisor. Você olha. A princípio, não vê nada, só a névoa. Mas então, lá no fundo, algo se move. Um brilho metálico, 2 faróis distantes que se aproximam rápido demais. O motorista pisa no acelerador. O ponteiro treme, mas o carro não passa dos 88 km/h. O som atrás de vocês cresce, um segundo motor, e depois um terceiro. Você se vira. Há 3 carros idênticos, surgindo da névoa. Todos Impalas pretos, com os faróis acesos e as janelas escuras. Dentro deles, motoristas idênticos. Mesma roupa, mesmo rosto, mesmo olhar. Você sente o pavor subir pela garganta. Eles são os que desistiram de dirigir, diz o homem ao volante. A estrada não aceita paradas. O carro vibra. A música no rádio muda sozinha. Agora tocando uma faixa instrumental que soa como um coração batendo. Luz e sombra dançam no para-brisa enquanto a estrada se multiplica diante de vocês. 4, 5, 10 faixas idênticas, cada uma com um carro igual, em sincronia perfeita. Você se inclina e vê um detalhe no painel, um pequeno papel preso sob o velocímetro. Nele está escrito à mão, US Route 491, a Estrada do Diabo. Seu coração dispara. Essa estrada é real. Nos Estados Unidos, ela ficou conhecida por décadas como a US Route 666, a Rota do Diabo. Foi renomeada depois de tantos acidentes, desaparecimentos e relatos de carros fantasmas que o governo simplesmente trocou o número. Mas alguns juram que o nome antigo ainda ecoa quando se passa por ela. E, aparentemente, você acabou de entrar nela. O motorista respira fundo. Já viu o mesmo pôr do sol centenas de vezes. Mas ele nunca termina. Já ouviu o mesmo trovão repetindo por horas. Já vi minha própria sombra passar por mim. Ele olha para você. Quer ver o que acontece se a gente parar? Antes que você responda, ele pisa no freio. O carro desliza e para no acostamento. Silêncio. A névoa ao redor começa a se mexer, como se o ar estivesse respirando. Você ouve um som metálico, algo arranhando o chão, devagar, como correntes sendo arrastadas. Os faróis apagam. A escuridão é total. E então, uma batida no vidro. Toc, toc, toc. Você vira o rosto lentamente. Do outro lado da janela, uma mão pálida, os dedos longos, unhas escuras. E, no reflexo do vidro, você vê o impossível. É o seu próprio rosto olhando de fora, sorrindo.
O motorista grita, liga o carro e arranca de volta para a estrada. As batidas continuam, agora no teto, no porta-malas, no vidro traseiro. Como se algo tivesse subido no carro, correndo por cima. O velocímetro marca 88 km/h. De novo, sempre 88. Você olha para o relógio no painel. São 00:13. O mesmo horário em que o homem disse que partiu, em 1959. O rádio chia novamente. Uma voz feminina, calma, quase doce, sussurra: 13 minutos. É o tempo que leva para se perder. O homem pisa fundo, tentando romper a barreira invisível. Mas a estrada simplesmente dobra outra vez, e lá está a cerca quebrada. O mesmo trecho, o mesmo nevoeiro, o mesmo ciclo. Você percebe algo estranho. O homem parece mais pálido agora. O rosto dele começa a se distorcer, borrando nas bordas, como se estivesse sendo apagado pela própria estrada. Não me deixe sozinho de novo, ele murmura. Você tenta falar, mas sua voz não sai. O carro continua e o velocímetro vibra violentamente. O ponteiro quebra e quando o vidro do painel estilhaça, você vê refletido por um segundo seu próprio rosto no volante. O carro freia bruscamente. Silêncio. Você está sozinho. O banco do motorista está vazio. Lá fora, a neblina se abre. Uma placa aparece à frente, meio coberta por ferrugem. Saída Route 491. Você pisa fora. A estrada atrás de você some como fumaça. E o caderno em suas mãos se abre novamente, escrevendo sozinho. Caso 4 resolvido, a estrada não leva a lugar algum. Caso 5, a casa que grita sem voz. O vento sopra por entre as árvores, e você jura ouvir, bem ao longe, um eco rouco vindo de dentro de uma casa invisível. Um grito mudo preso no ar. O som da estrada se apaga, como se o mundo tivesse engolido o último ronco do motor. Agora, só o vento respira, lento, sussurrante, arrastando folhas que dançam em círculos ao seu redor. O caderno se abre novamente e as letras brilham em vermelho fosco. Caso 5, a casa que grita sem voz. Weems, Virgínia, 1973. Um arrepio percorre sua espinha. O nome Weems parece vibrar no ar, como se tivesse um peso próprio. A névoa se levanta e diante de você surge uma estrada de terra, estreita, ladeada por carvalhos antigos. Lá no final, entre as sombras, há uma casa, velha, torta, sem janelas visíveis. E, por algum motivo, o som dos seus passos desaparece assim que você pisa no terreno. Tudo fica silencioso. Silêncio real, não apenas ausência de som, mas a negação dele. A casa parece feita de madeira queimada e pedra úmida. O telhado afunda no centro e há marcas de unhas no batente da porta. 4 riscos profundos, como se alguém tivesse tentado se segurar antes de ser arrastado para dentro. Você respira fundo. Nada. Nem o som do ar entrando nos pulmões. Mesmo assim, sente o coração batendo, mas só por dentro. O som não existe mais. Quando empurra a porta, ela se abre em silêncio absoluto. O interior é amplo, mas vazio. Há móveis cobertos por lençóis, paredes rachadas e quadros em que os rostos foram apagados. Você vê uma escada em espiral que sobe até o 2º andar. Na parede, uma inscrição feita a giz. Não grave, não chame, ela escuta o som. Você toca o corrimão, sentindo a madeira fria. O silêncio é tão denso que chega a doer nos ouvidos. E, mesmo assim, você sente um ruído. Um som que não pode ouvir, mas que seu corpo percebe. Como uma vibração, como se algo gritasse dentro das paredes, mas o ar não conseguisse transmitir. Essa casa existe. Em Weems, uma pequena cidade isolada da Virgínia, pesquisadores e curiosos tentaram investigar durante décadas um fenômeno sem explicação. Chamavam o lugar de The Weems Silent House, a Casa Silenciosa.
Gravadores, microfones, câmeras, nada captava som algum lá dentro. Nem passos, nem vozes, nem vento, como se o ar fosse surdo. Mas havia um detalhe perturbador. Quem passava tempo demais ali dizia ouvir uma voz interior. Uma espécie de grito dentro da cabeça, impossível de desligar. Muitos perderam a audição depois. Outros, a sanidade. Você sobe a escada. Cada degrau é leve, flutuante, como se não tivesse gravidade. O corredor no andar de cima é longo, cheio de portas fechadas. Você sente um pulsar vindo da terceira. A maçaneta vibra e, mesmo sem som, você sabe que alguém está batendo lá de dentro. Você toca a maçaneta e o mundo se deforma. Por um instante, o silêncio se parte. Não em som, mas em memória. Uma imagem invade sua mente. Uma mulher sentada no chão, mãos nos ouvidos, olhos abertos demais. Ela tenta gritar, mas o ar não vibra. Atrás dela-se uma forma translúcida, alta, distorcida, se aproxima e tudo ao redor treme como um espelho líquido. Depois, escuridão. Você desperta de novo no corredor. A maçaneta está fria. Quando abre a porta, encontra um quarto de criança. Há brinquedos antigos, uma cama pequena e desenhos nas paredes, figuras simples, feitas com giz, um sol, uma casa, uma menina. E ao lado da menina, uma sombra maior com olhos brancos e um buraco no lugar da boca. Abaixo, escrito com caligrafia infantil, mamãe disse que o grito dela não sai. O lençol da cama se move, muito lentamente. Você segura o fôlego e o ar pesa dentro do peito. Algo debaixo da cama se mexe. Um espelho caído reflete o chão, e nele vê-se um pé pálido saindo da penumbra. Você se ajoelha, tremendo, levanta o lençol. Nada. Mas o espelho agora reflete algo atrás de você, a figura da mulher da visão, de joelhos, com as mãos tapando os ouvidos. Só que agora ela olha diretamente para você. Sua boca se abre, não há som, mas o vidro do espelho começa a rachar. Cada fissura pulsa com luz branca e uma onda de calor atravessa o quarto. Você tenta gritar, mas nada sai. O ar na casa devora o som. O chão vibra, as paredes respiram. Os brinquedos giram no ar, suspensos por uma força invisível. A mulher levanta, a pele tremendo como se fosse feita de estática. Ela estende a mão para o espelho e o reflexo começa a sugar tudo ao redor. Você corre para fora do quarto, tropeçando nos brinquedos. O corredor se distorce, alongando-se como um corredor de sonho. As portas se multiplicam, abrindo-se todas ao mesmo tempo. Atrás delas, sombras sem rosto tentam sair, as mãos batendo no ar, mas sem ruído algum. Cada batida gera uma onda invisível, que faz o chão ondular sob seus pés. Você desce a escada, mas ela parece nunca terminar. As paredes tremem, e agora há algo gritando dentro da sua cabeça, um som que não vem de fora. É você mesmo gritando por dentro, tentando quebrar o silêncio. Quando finalmente alcança a porta, ela se fecha sozinha. Você empurra, desesperado. Nada. A casa parece rir, mas sem som algum. O riso é um pensamento que não é seu. Você cai de joelhos, o caderno, preso à sua mão, se abre sozinho, as páginas tremendo com força. A tinta escorre, formando uma frase. Para sair, deixe o grito para trás. Você entende o que precisa fazer. Fecha os olhos e força um grito. Nada sai da garganta, mas a dor é real. É como se parte de você fosse arrancada e jogada no ar. O silêncio quebra. Um único som ecoa pela casa. Seu próprio grito, mas vindo de dentro das paredes. A porta se abre. Você sai tropeçando na terra úmida. Atrás, a casa está imóvel. As janelas escuras. E então percebe que não houve mais nada. Nem vento, nem folhas, nem sua própria respiração.
Você deixou o som para trás. O caderno se fecha. E na capa, novas palavras se gravam sozinhas. Caso 6 encerrado, o eco permanece onde o som morre. Logo abaixo, outra linha aparece. Caso 7, o homem que nunca saiu do espelho. A lua surge entre as nuvens, e por um instante, seu reflexo nela pisca de volta, como se outra versão de você estivesse te observando de dentro do brilho prateado. A lua ainda brilha sobre a terra úmida quando o caderno se abre novamente. As letras aparecem como se fossem traçadas por uma mão invisível, reluzindo num tom metálico. Caso 7. O homem que nunca saiu do espelho. Pensilvânia, 1940. Você sente o ar mudar. Há algo diferente agora. Não é apenas a escuridão, mas a sensação de estar sendo observado por dentro, não por olhos físicos, mas por algo que vive atrás do seu reflexo. O mundo ao seu redor começa a ondular, como se estivesse mergulhado em água. Quando a névoa se dissipa, você está parado diante de uma estrada rural, estreita e sem iluminação. Ao longe, um túnel, velho, úmido, de tijolos escuros cobertos por musgo. No arco da entrada, alguém escreveu com tinta branca: Green Man Tunnel. Você se lembra? Já ouviu essa história? Um homem sem rosto, queimado por um acidente elétrico, que caminhava à noite por essa estrada isolada. Chamavam-no de Charlie No Face, ou o Homem Verde. Mas com o tempo, a lenda cresceu, e muitos passaram a jurar que, ao olhar para um espelho dentro desse túnel, viam o reflexo de Charlie olhando de volta. Não o corpo, a alma. Você dá um passo para dentro. O som dos seus sapatos ecoa suavemente. O túnel é frio e o ar cheira a ferro e umidade. Nas paredes, pequenas marcas de mãos, como se alguém tivesse tentado sair arranhando o concreto. Você sente a temperatura cair. A lanterna em sua mão pisca e o caderno vibra no bolso, como se reagisse à energia do lugar. No fundo do túnel, há um espelho antigo, pendurado por um prego torto. O vidro está embaçado, rachado no canto superior. Você se aproxima. O reflexo mostra sua silhueta e algo mais. Atrás de você, uma sombra alta, sem rosto. A pele brilhando em tons esverdeados sob a luz trêmula. Você se vira rápido. Nada. O túnel está vazio, mas o reflexo no espelho ainda mostra duas figuras. A sombra não se move como uma pessoa. Ela desliza como fumaça líquida. E quando você pisca, ela está mais próxima do vidro, mais nítida. Dá para ver a superfície irregular da pele, como cera derretida. Uma voz surge, não no ar, mas dentro da sua cabeça. A luz me tirou o rosto, mas o espelho me deu outro. A lanterna apaga. O túnel mergulha em escuridão total. Um estalo. O espelho vibra. Você sente uma pressão nos ouvidos, como se algo estivesse tentando sair de dentro da sua mente. A sombra agora está dentro do vidro, olhando direto para você. E, por um instante, ela tem o seu rosto. Cada reflexo é uma cópia. Cada cópia quer viver. O chão treme levemente. Você dá um passo para trás, mas o ar parece denso, pegajoso. O espelho emite um som quase inaudível, um zumbido baixo, como se alguém sussurrasse nomes dentro dele. E no centro do vidro, algo se move. Uma mão. Os dedos rompem a superfície do espelho como se fosse água, gelados, molhados. Eles tocam seu pulso, e o mundo ao redor parece inverter. O chão sobe, o teto desce, e de repente você sente duas respirações dentro do seu corpo. O espelho se estilhaça. Fragmentos flutuam no ar, refletindo 1000 versões suas. Em cada pedaço, um olhar diferente. Alguns sorrindo, outros chorando, outros completamente vazios. Você tenta correr, mas o túnel agora parece infinito. Cada passo o leva de volta ao mesmo ponto. O espelho recomposto, a sombra ainda lá. E cada vez que você olha, menos semelhança existe entre você e o reflexo.
De repente, uma lembrança invade sua mente. A história verdadeira. Raymond Robinson, um homem que sobreviveu a uma descarga elétrica aos 9 anos e perdeu parte do rosto. Recluso, saía apenas à noite, caminhando por essas mesmas estradas. Alguns diziam que ele fugia do espelho, porque o reflexo o fazia lembrar de quem fora. Outros juravam que, quando morreu, o vidro guardou o último lampejo de sua alma, e que, desde então, ela busca alguém para substituir. Você sente um arrepio profundo. Talvez a lenda nunca tenha sido sobre ele, mas sobre quem olha por tempo demais. A voz volta, mais próxima. Você me viu, então me carrega. O reflexo sorri. Você não. Mas o espelho mostra seu rosto sorrindo de volta, o mesmo sorriso distorcido que a sombra exibira. Você dá um passo atrás, tropeçando, cai no chão. O vidro se quebra novamente, os cacos rolando até seus pés. Um deles reflete o túnel, vazio. Outro mostra você de pé, mesmo que ainda esteja caído. As versões começam a se mover, cada uma com leve atraso, como reflexos desobedientes, até que um deles não se atrasa. Ele se move junto com você, e a cena, você sente uma fisgada no peito. A respiração falha, os pedaços de vidro se elevam lentamente no ar, girando ao redor como pequenos planetas brilhantes. No reflexo de cada um, o homem sem rosto aparece, múltiplo, duplicado, infinito. Então, uma última frase ecoa no ar. O espelho é uma porta, e você acabou de deixá-la aberta. Tudo se apaga. Quando volta a si, está diante de um espelho novo, limpo, num lugar diferente. Um quarto comum, iluminado por uma lâmpada amarelada. Mas há algo errado. O reflexo não acompanha perfeitamente seus movimentos. A cabeça gira um segundo depois. A boca sorri sozinha, e então, no vidro, surge uma inscrição, feita de dentro. Caso 7 concluído, o reflexo escolheu ficar. Você sente o frio percorrer a pele. A imagem de si mesmo pisca uma última vez e desaparece. O caderno se fecha. O título da próxima página se escreve lentamente. Caso 8, as crianças do campo de milhos. E, do lado de fora da janela, você jura ouvir o farfalhar das folhas, como se algo estivesse se movendo nelas, rindo baixinho. O ar do quarto ainda carrega o frio do espelho, mas a noite não termina. O caderno se abre mais uma vez, escrevendo sozinho com tinta negra que parece absorver a luz. Caso 8. As crianças do campo de milhos. Illinois, 1983. Você sente o mundo se inclinar e o vento agora cheira a terra molhada e folhas secas. Quando abre os olhos, está em um campo de milho enorme. Altos caules amarelo-âmbar se estendem até onde a vista alcança, ondulando com o vento como se respirassem. Há algo estranho. O silêncio absoluto é interrompido por pequenos risos distantes. Você se move entre as fileiras, sentindo o milho tocar sua pele. O chão está irregular, cheio de raízes e pedras. Cada passo parece ecoar, mas quando você olha ao redor, percebe que não há ninguém. Ainda assim, os risos continuam, suaves, quase imperceptíveis, como crianças brincando de esconde-esconde. Você sente uma presença. E quando olha para frente, vê figuras pequenas e indistintas, com cabelos bagunçados, se movendo entre os caules. Não há rostos claros, apenas sombras de crianças dançando e correndo, desaparecendo de vista a cada passo que você dá. A história real por trás disso é perturbadora. Nos anos 1980, na região rural de Illinois, várias crianças desapareceram misteriosamente perto de campos de milho durante a noite de Halloween. Pais relatavam ouvir risadas e gritos vindos de dentro das plantações, mas ao chegar, os filhos haviam sumido.
Alguns juravam ter visto pequenas mãos acenando entre os caules, desaparecendo assim que se aproximavam. O caderno sussurra em sua mão, trazendo detalhes que você não lembra de ter lido antes. Alguns dizem que as crianças não foram levadas, que se perderam no campo, atravessando portais invisíveis, presos entre as fileiras infinitas de milho e o tempo. Você sente o vento mudar. Os risos agora são mais claros, próximos. Uma voz baixa, feminina, chama seu nome. Você segue a voz, sentindo que cada passo leva mais fundo no campo. O céu acima escurece rapidamente e a lua fica oculta por nuvens negras. O milho agora parece mais alto, mais denso, quase vivo. As risadas se misturam a sussurros, falando coisas que você não compreende, mas que reverberam na mente. Volte, fique, brinque. Você sente a sensação de que algo está te observando por cada fenda do campo. E então vê um detalhe curioso. Pegadas pequenas, quase humanas, cercando você. Elas aparecem e desaparecem com o vento, como se fossem fantasmas de crianças andando em círculos. O caderno se abre de novo, mostrando outra anotação. Todos os anos, as crianças voltam no Halloween, não como antes, mas como sombras, brincando entre os caules, chamando a atenção de quem se aproxima. Alguns foram levados para nunca mais retornar. Você sente um arrepio. Entre os caules, uma criança emerge, segurando algo, uma lanterna antiga, coberta de ferrugem e cera seca. Ela te olha, mas o rosto está em branco, sem feições. Você quer falar, mas a voz não sai. A criança dá um passo para frente. Você sente o coração acelerar. De repente, outras aparecem. 5, 6, talvez mais, dançando em círculos. Cada uma segura algum objeto. Bonecas, lanternas, brinquedos que parecem antigos demais para o século XX. Elas giram, formando uma roda, e os risos se misturam com um som que você sente, mas não ouve. Uma vibração na pele, no peito, dentro da própria cabeça. Você percebe algo curioso. Quando pisa fora da trilha de terra, o chão parece esticar, o milho crescendo para te envolver. Cada passo que você dá para escapar, o campo se alonga, tornando-se infinito. Uma voz surge, clara e feminina. Fique e brinque conosco. Você olha em volta. As crianças estão em todos os lados, sombras fugidias, invisíveis quando tentadas tocar. Mas, de repente, o vento leva uma delas e você percebe que não há saída visível. O medo cresce, mas também uma estranha curiosidade. O campo parece testar sua sanidade, brincando com a percepção do tempo e espaço. Você lembra das histórias. Pais que se perderam tentando salvar filhos, pessoas que juram ouvir vozes chamando seus nomes e depois não encontram nada. Tudo parece real, mas é instável. O campo não é apenas físico. É uma ponte entre o mundo que você conhece e um que não deveria existir, onde o tempo se dobra e o espaço não tem limites. Você tenta correr, mas o caderno vibra. Ele se abre sozinho, revelando a próxima anotação. Não siga a luz, ela é apenas um convite. Quem entra no campo, muitas vezes, não sai. À frente, uma lanterna antiga brilha entre os caules. A luz pulsa como um coração, chamando você. Você sente uma vontade quase irresistível de alcançá-la. Quando se aproxima, percebe que não há criança segurando a lanterna. A luz se move sozinha, flutuando pelo ar, guiando você mais fundo. O caderno em sua mão escreve lentamente. Caso 8, concluído. As crianças permanecem. Caso 9, o relógio que marca a morte. O vento sopra entre os caules, carregando risadas, sussurros e o som de passos que você não consegue ouvir, mas sente. Você olha ao redor e percebe que o campo é infinito e que a noite de Halloween ainda não terminou.
O vento ainda carrega os sussurros do campo de milho, mas o caderno vibra em sua mão, abrindo-se sozinho, escrevendo palavras com tinta negra. Caso 9, o relógio que marca a morte, Inglaterra, 1875. Você sente o mundo se inclinar mais uma vez. A névoa se dissipa, revelando uma rua de paralelepípedos molhados. À frente, uma casa de pedra cinza com janelas altas e estreitas, o telhado coberto por musgo. No centro da fachada, um relógio de torre antigo, cujos ponteiros estão parados às 23h59. O ar é pesado, úmido, e você sente que cada passo ecoa com uma pressão invisível, como se o tempo estivesse mais denso ali. Você entra na casa. O piso range sob seus pés e o cheiro de madeira antiga e velas queimadas invade suas narinas. O relógio domina o salão principal, enorme, de madeira entalhada, com números romanos que parecem brilhar levemente. Há um detalhe curioso. Cada vez que você olha, os ponteiros parecem se mover sozinhos, como se respirassem. Você se aproxima. No mostrador, há uma inscrição quase ilegível. Cada badalada é um suspiro. Cada ponteiro, um destino. O chão vibra levemente. O caderno em suas mãos se abre novamente, trazendo a história. Nos anos 1870, um relojoeiro chamado Thomas Hadley criou esse relógio para um nobre local. Mas depois de instalado, começaram a acontecer mortes misteriosas na vila, todas coincidindo exatamente com as horas indicadas pelo relógio. As pessoas diziam ouvir badaladas que não vinham do relógio, mas ecoavam em suas casas. Quem ignorava o aviso desaparecia. Você sente uma presença atrás de você. Um homem pálido, com roupas vitorianas e olhos fundos, observa. Ele aponta para o relógio e um sussurro quase inaudível percorre sua mente. Não tente fugir do tempo, ele é mais rápido do que você imagina. Você percebe que o relógio não é apenas um objeto, mas um portal de destino. Cada badalada não é som, mas uma ordem silenciosa. Os números no mostrador brilham com intensidade crescente, e o ponteiro dos minutos treme, aproximando-se da hora fatídica. No salão, você nota um detalhe bizarro. Quadros nas paredes retratam moradores locais, mas todos com expressões congeladas de terror. E, olhando de perto, percebe que alguns rostos parecem deformados, esticados em direção ao relógio, como se fossem puxados por uma força invisível. Você sente o caderno pulsando na mão, quase como se quisesse avisar algo. E então ele escreve. O relógio não avisa, ele escolhe. Você tenta sair, mas a porta se fecha sozinha. O ponteiro dos minutos alcança meia-noite e um som surdo, interno, vibra no peito. Não é audível, mas você sente cada batida, cada pulso, cada suspiro. O homem pálido se aproxima. Sua sombra se estende pelo chão, alongando-se como fumaça negra. Ele fala novamente, mas não em palavras. Pensamentos fluem direto à sua mente. O relógio mostra a hora de todos. Quem olhar será lembrado. Você sente o ar pesar e a pressão aumenta no peito. Cada segundo que passa é uma eternidade. O ponteiro dos minutos bate contra o próximo número e você percebe algo aterrador. Cada badalada corresponde a alguém desaparecendo do mundo real, não apenas da vila. O relógio bate uma vez. O chão vibra. Um arrepio percorre sua espinha. As velas tremem e você percebe que não está mais sozinho. As sombras das vítimas anteriores aparecem no salão. Figuras translúcidas que não podem falar, apenas observar. Elas se movem lentamente em direção ao relógio, atraídas pela força que ele emana. Você quer fugir, mas cada passo parece te puxar para trás. O caderno abre-se mais uma vez, a tinta formando uma frase. O relógio não pode ser desligado. Ele marca a morte de quem ousa ignorá-lo.
O ponteiro dos minutos se move de novo. Você sente a realidade se dobrar. O homem pálido desaparece, mas o relógio agora reflete você em seus ponteiros, como se o mostrador fosse um espelho do seu destino. Cada badalada faz seu reflexo tremer, distorcer, quase desaparecer. Você percebe o detalhe mais aterrador. Não há saída real da sala enquanto o relógio não parar. As velas começam a apagar-se uma a uma. O ponteiro dos minutos treme. O relógio bate novamente. Você sente que seu tempo está registrado nele, cada segundo mais próximo de algo que não pode controlar. Com esforço, você alcança o caderno. Ele vibra, e a última anotação surge. Caso 9 concluído. A hora fatídica não escolhe quem vive ou morre, apenas marca aqueles que verão sua sombra desaparecer. O ponteiro finalmente para. O silêncio toma o salão. O ar volta a fluir. E lá fora, a lua brilha tranquila. Mas você sabe que o relógio continua, invisível, em algum lugar do mundo, esperando a próxima badalada. O caderno se fecha. E na última página, surge o próximo caso. Caso 10, a boneca que caminha sozinha. O vento sopra através das janelas abertas. E você sente, ao fundo, um tic-tac lento, persistente, que não parece vir de lugar algum. O tic-tac distante ainda ecoa em sua mente, mesmo depois de deixar a casa do relógio para trás. O caderno em sua mão vibra, se abre sozinho e escreve com letras rápidas e precisas. Caso 10, a boneca que caminha sozinha. Inglaterra, 1922. Você se encontra agora em um quarto infantil antigo. O papel de parede está desbotado, com estampas de animais, que parecem observar cada movimento seu. O chão range a cada passo, e uma prateleira no canto abriga dezenas de bonecas antigas, porcelana, madeira, algumas com olhos que parecem seguir seus movimentos. Você sente um frio subir pela espinha. Algumas bonecas estão viradas para a parede, como se estivessem escondendo algo. Você se aproxima de uma delas, uma boneca de olhos verdes cintilantes, cabelos loiros cacheados, vestida com um vestido azul desbotado. Quando estende a mão, percebe que os olhos da boneca se movem sozinhos, seguindo sua aproximação. A história que o caderno revela é perturbadora. Na década de 1920, uma família rica em Londres tinha uma coleção de bonecas antigas. Após a morte misteriosa da filha mais nova, relatos começaram a surgir. Bonecas movendo-se sozinhas, sussurros durante a noite e passos leves pelos corredores. Servos e visitantes afirmavam ouvir o som de risadas infantis, mas ao investigar não havia crianças presentes. A própria família começou a acreditar que o espírito da menina estava preso dentro das bonecas, movendo-as à vontade. Um detalhe curioso chama sua atenção. Uma das bonecas está apoiada sobre um tapete. Aos poucos, você percebe que ela não está exatamente onde você a viu pela primeira vez. O caderno explica. A boneca se move quando não se olha diretamente para ela. Aqueles que a encaram por muito tempo podem perder a noção do tempo e do espaço. Você sente o ar do quarto ficar pesado. Os passos leves aumentam. Você jura ouvir cliques suaves no chão de madeira, mas quando olha, não há nada além das bonecas inanimadas. De repente, a boneca de olhos verdes levanta um braço. Não de forma brusca, mas com uma lentidão que desafia a lógica. Ela aponta para a porta, depois se move um pouco para a frente. Você percebe que não é apenas ela. Outras bonecas começam a se inclinar, girar a cabeça, se aproximando. O caderno escreve sozinho. Nunca subestime a curiosidade de um espírito preso. A brincadeira pode ser mortal. Você sente um impulso de recuar, mas o ar se torna pesado, quase líquido. As bonecas agora caminham em círculos ao redor do quarto, como se estivessem dançando uma coreografia silenciosa.
Você percebe que há uma boneca diferente das demais, maior, de porcelana escura, cabelos pretos e olhos cor de âmbar. Ela caminha sem hesitação em sua direção. O chão range a cada passo, mas o som parece vir de dentro de você, ressoando no peito. A boneca para a poucos centímetros de seus pés. Você tenta recuar, mas sente como se algo invisível o segurasse. A boneca ergue a cabeça e fixa os olhos em você. E por um instante, você vê uma expressão humana refletida neles. Medo, tristeza e um pedido silencioso. O caderno continua. O espírito da menina quer brincar, mas brincar significa escolher alguém para permanecer. Você sente uma força leve tocar seu ombro. Não há ninguém lá. A boneca de porcelana escura pisca com lentidão, e você percebe que seu reflexo na janela não corresponde exatamente a seus movimentos. No canto do quarto, outras bonecas estão paradas, mas você sente seus olhares como facas de gelo. Elas esperam pacientemente, como se o tempo não tivesse significado. O caderno vibra novamente e revela outro detalhe curioso. Durante festas de Halloween, a menina se manifesta mais fortemente. A boneca anda, observa e escolhe. Você olha para o relógio de parede, mesmo parado há horas. Ele agora marca meia-noite exata. O quarto parece se contrair e expandir simultaneamente, como se respirasse com a presença da boneca. A boneca maior dá mais um passo à frente. Você sente o chão vibrar. O caderno escreve uma última frase antes de fechar. Caso 10 concluído. A boneca escolheu. Caso 11. O circo que nunca sai da cidade. Você olha ao redor. O quarto infantil parece normal agora, mas o vento frio entra pela janela. E você jura ouvir o som de passos leves subindo as escadas. Embora não haja ninguém além de você e das bonecas. O vento frio do quarto das bonecas ainda percorre sua pele, mas o caderno vibra em sua mão e se abre sozinho, escrevendo palavras com uma tinta que parece quase líquida. Caso 11. O circo que nunca sai da cidade. Estados Unidos, 1935. Você se encontra em uma rua deserta, iluminada apenas por lampiões antigos. À frente surge um circo. Sua lona listrada vermelha e branca balança suavemente com o vento e o som distante de música de bandolim ecoa, mas não vem de lugar algum. Há um cheiro peculiar no ar, misturando algodão doce, ferrugem e poeira antiga. Você se aproxima. O portão de ferro range ao ser empurrado, e você sente o chão vibrar suavemente sob os pés. O caderno revela a história. Nos anos 30, um circo itinerante percorreu cidades pequenas, mas nunca permanecia por mais de um dia. Aqueles que o visitavam relataram ver artistas que nunca envelheciam, animais que desapareciam e plateias inteiras evaporando na manhã seguinte. Você olha ao redor. As barracas parecem normais à primeira vista, mas há um detalhe estranho. As sombras das tendas não correspondem às estruturas, alongando-se de forma impossível, como se obedecessem a uma luz que não existe. Um homem surge do nada, vestindo fraque preto e cartola. Ele sorri, mas seus dentes brilham de forma antinatural. Bem-vindo ao espetáculo eterno, diz com voz suave, quase um sussurro. Você percebe que a plateia está vazia, mas há risos e aplausos vindo de lugar nenhum. O homem aponta para a entrada da tenda principal. Entre antes que a cortina feche. Você verá o que poucos tiveram a coragem de presenciar. Você sente um arrepio, mas caminha para dentro. Dentro da tenda tudo é maior do que parece. O chão se estende infinitamente. O teto toca o céu que não existe. Acrobatas voam sem cordas, contorcionistas se distorcem de maneira impossível, e palhaços sorriem com dentes exagerados, andando em silêncio absoluto. Há um detalhe curioso.
Nenhum dos artistas fala, mas você sente as palavras deles como se estivessem dentro da sua mente, formando frases que não pertencem a você. O caderno escreve: este circo não é feito para espectadores. Ele é feito para aqueles que entram e nunca saem. Você observa mais atentamente e percebe algo perturbador. Os reflexos no chão de madeira polida não correspondem aos artistas. Os reflexos estão distorcidos, sorrindo, chorando. Alguns até olhando diretamente para você como se quisessem avisar algo. O homem da cartola aparece novamente ao seu lado. Cada Halloween, o circo retorna. Cada visitante é escolhido, mas poucos percebem. Ele levanta a mão e você percebe que as sombras dos artistas começam a mover-se de forma independente, como se tivessem vontade própria. O caderno continua. Ninguém deixa o circo. Aqueles que entram se tornam parte do espetáculo eterno, sombras em cena para sempre. Você sente o chão tremer sob seus pés. Olha para a saída, mas a tenda parece estender-se infinitamente, dobrando a realidade. Uma voz infantil ecoa por toda a tenda, embora nenhuma criança esteja visível. Venha brincar conosco. Você sente um frio percorrer a coluna vertebral. Os artistas continuam suas acrobacias impossíveis, mas agora seus olhares estão todos voltados para você. Cada sorriso, cada gesto parece carregar uma intenção silenciosa de capturá-lo e mantê-lo ali para sempre. O caderno vibra e revela um detalhe ainda mais sinistro. O circo aparece onde quer. Ele observa, escolhe e consome. Mas nunca se move de fato, permanece na cidade, invisível para quem não sabe olhar. Você percebe que cada passo que dá dentro da tenda é acompanhado por múltiplos reflexos, não apenas no chão, mas nas paredes, nos equipamentos e até no ar. Cada reflexo parece viver independentemente, como se fossem pessoas reais. De repente, a música para. O silêncio absoluto invade a tenda, mas a tensão aumenta. Você sente que está sendo seguido por algo invisível, algo que sabe cada movimento seu antes mesmo de você fazê-lo. O homem da cartola se aproxima, agora mais próximo do que deveria ser fisicamente possível. O espetáculo continua apenas se você permanecer, mas você já está em cena. Você olha para o caderno. Ele escreve sozinho. Caso 11 concluído. O circo escolheu seu público. Caso 12. O cemitério que dança à meia-noite. A música começa de novo, lenta e hipnótica. E você percebe que a saída da tenda não leva mais ao mundo real, apenas para outra dimensão do circo. Você respira fundo, sentindo o frio do vento atravessando a tenda, e percebe que o Halloween nunca termina realmente dentro de certos lugares. O caderno ainda pulsa em sua mão, suas páginas abertas revelando palavras que parecem gravadas por mãos invisíveis. Caso 12. O cemitério que dança à meia-noite. Transilvânia, 1897. Você se encontra agora diante de um portão antigo de ferro, coberto de musgo e ferrugem. Atrás dele, um cemitério vasto, com lápides desgastadas pelo tempo, algumas inclinadas, outras quebradas. O céu está escuro, a lua cheia se reflete nas pedras úmidas e o vento carrega um cheiro forte de terra molhada. Você sente algo mudar no ar ao atravessar o portão. Cada passo que dá parece alterar o terreno, e o chão debaixo dos pés emite um leve estalo, como se estivesse vivo. O caderno escreve sozinho. Em certas noites, a terra se move sozinha e os mortos se levantam para dançar. Aqueles que observam podem se juntar involuntariamente. Você olha em volta e percebe figuras emergindo das lápides. Não são sombras comuns. São formas humanas, movendo-se lentamente,
mas de forma ritmada, como se seguissem uma música silenciosa que apenas eles podiam ouvir. Um detalhe curioso chama sua atenção. Os mortos não caminham de forma desordenada. Eles se movem em círculos concêntricos, como se coreografados por uma força desconhecida. O caderno acrescenta: cada círculo é uma lembrança, cada movimento, uma memória perdida. Você se aproxima de um grupo mais próximo e percebe que algumas figuras parecem reconhecíveis. Rostos antigos, pessoas que viveram há séculos, agora dançando com uma expressão serena e, ao mesmo tempo, triste. O chão treme levemente sob seus pés, e você sente que cada passo seu é imitado pelos mortos, mesmo sem nenhum contato. O caderno continua, detalhando relatos históricos. No vilarejo de Valea Morcilor, na Transilvânia, moradores contavam que cemitérios ganhavam vida na noite de Halloween. Aqueles que testemunhavam as danças dos mortos sentiam-se compelidos a juntar-se a eles e alguns desapareciam misteriosamente. Você tenta recuar, mas percebe que não consegue se mover normalmente. O ar parece mais denso, como se a gravidade estivesse diferente. Cada passo que dá é acompanhado por uma sensação de flutuar, quase como se estivesse dançando também. As figuras se aproximam de você. Algumas estendem as mãos, sem toque real, apenas presença. Você sente um frio profundo, mas não doloroso, mais uma sensação de ser observado e acolhido ao mesmo tempo. O caderno revela outro detalhe estranho. Os mortos não buscam mal. Eles buscam companhia, mas a companhia que aceitam pode nunca mais partir. Você olha para o cemitério e percebe que há lápides novas surgindo. Elas não estavam lá antes. Nomes gravados nelas parecem antigos, mas alguns refletem seu próprio passado, momentos que você não vivenciou, mas sente como se lembrasse. O caderno descreve que alguns visitantes afirmavam ver reflexos de si mesmos entre os mortos, mas diferentes, como se fossem versões alternativas que já haviam cruzado a fronteira entre vida e morte. Você sente uma mão leve tocar seu ombro. Não há ninguém visível, mas a sensação é real. Uma voz sussurra: dance conosco e conheça o que nunca poderá esquecer. O caderno escreve outra nota, com tinta que parece se mover sozinha. Cada Halloween, a dança recomeça, cada testemunha é uma possível adição ao círculo. Você sente o ritmo da dança se infiltrar em seus próprios passos. Mesmo sem querer, começa a mover-se com as figuras, seguindo o padrão circular. O ar parece girar com você e você sente que não está apenas observando, mas participando. As figuras sorriem, mas não com alegria comum. É um sorriso de reconhecimento, de aceitação, mas também de alerta. Olhe, mas não se esqueça. Participe, mas lembre-se do caminho de volta. De repente, uma neblina densa invade o cemitério. As figuras começam a desaparecer gradualmente, deixando apenas o som silencioso do vento entre as lápides. Você percebe que está sozinho novamente, mas algo mudou. O chão ainda pulsa levemente, como se lembrasse da dança. O caderno se fecha e na última página surge o próximo caso. Caso 13, a luz que segue os viajantes. O vento sopra pelas árvores do cemitério, carregando sussurros e risos distantes, lembrando que, em algumas noites, os mortos realmente dançam para aqueles que ousam observar. O silêncio do cemitério ainda paira em sua mente, mas o caderno vibra suavemente em sua mão, abrindo-se e traçando palavras com tinta quase incandescente. Caso 13. A luz que segue os viajantes. Nova Inglaterra. 1967. Você se encontra agora em uma estrada rural, cercada por árvores altas, cujas copas formam um túnel escuro acima de você.
A lua cheia mal ilumina o caminho, e o vento frio carrega o cheiro de folhas úmidas e terra recém-revirada. À distância, uma luz pequena, dourada e tremeluzente, surge entre os troncos. Uma luz que não se comporta como uma estrela ou lanterna comum. Você começa a caminhar em direção à luz, curioso, mas algo dentro de você diz para parar. Ela se move, acompanhando cada passo que você dá. Quando você para, ela para. Quando você corre, ela acelera. O caderno registra, chamam-na de Will-o'-the-Wisp em algumas regiões. Outros a conhecem como a luz que jamais deixa os viajantes dormirem tranquilos. Você sente a pele arrepiar. Há um detalhe curioso. Quanto mais você olha para a luz, mais parece que ela tem intenções, quase humana, como se estivesse testando sua coragem e curiosidade. A estrada se estreita e a luz dança entre os troncos, evitando os caminhos mais abertos. Você tenta correr, mas percebe que cada tentativa é em vão. A luz permanece próxima, guiando e observando simultaneamente. O caderno continua. Viajantes que tentaram seguir a luz muitas vezes desapareceram. Alguns nunca mais foram encontrados, outros retornaram, mas diferentes, com olhos que refletiam o brilho da luz. Você sente a respiração acelerar, cada passo agora mais pesado. O ar parece vibrar com uma energia que você não consegue ver, mas sente. A luz oscila, aproximando-se de forma hipnótica. Você observa mais atentamente e percebe algo estranho. Não há som da luz se movendo, nenhum estalo ou zumbido. Ela simplesmente está lá, e você sabe que ela sabe onde você está a cada segundo. O caderno escreve outro detalhe. O fenômeno não é apenas luminoso. Ele tem memória e vontade própria. A luz não se move para guiar, mas para escolher. Você tenta desviar para uma clareira à esquerda, mas a luz muda de direção instantaneamente, mantendo-se sempre à frente. Você percebe que a estrada, que parecia familiar, agora se estende infinitamente, tornando impossível encontrar um ponto de referência. O caderno revela relatos históricos. Viajantes de Massachusetts e Vermont juraram ter visto luzes similares nas noites de Halloween. Alguns descreviam figuras pequenas dentro da luz, quase humanas, sussurrando nomes e promessas que você não entende, mas que reverberam na mente de forma profunda. Você sente uma presença atrás de si, mas ao se virar, não há ninguém. A luz está novamente à frente, flutuando entre as árvores, pulsando como se respirasse. Você nota um detalhe estranho. Ela, às vezes, forma padrões geométricos no ar, círculos e espirais que parecem conduzir sua atenção. O vento carrega um som distante, quase inaudível, passos suaves e risadas. Você percebe que não está sozinho na estrada, embora os olhos não vejam nada além da luz. O caderno registra que alguns viajantes afirmaram sentir mãos invisíveis tocando-os, orientando ou empurrando na direção da luz, como se fosse um teste de coragem ou sanidade. Você tenta ignorar a luz, fechar os olhos por um instante, mas quando abre novamente, ela está diretamente à sua frente, impossivelmente próxima, embora nenhum movimento seu a tenha levado até ali. Um detalhe ainda mais perturbador surge. Ao olhar para trás, você vê outros viajantes, sombras indistintas, seguindo a luz em perfeita sincronia. Eles não falam, não respiram audivelmente, mas cada passo que dão parece ecoar dentro de você, amplificando a sensação de que o tempo se distorce na presença da luz. O caderno escreve uma última anotação. Caso 13 concluído. A luz não persegue por malícia, ela escolhe. E aqueles que a seguem, muitas vezes, nunca retornam como antes. Você sente a estrada se encerrar em um ponto distante, como se a floresta tivesse crescido para engolir a luz.
O caderno se fecha lentamente, revelando o próximo caso. Caso 14, o relógio da torre que nunca parou. E você percebe que a estrada ainda não terminou e que a noite de Halloween guarda caminhos que se repetem, mas sempre mudam para aqueles que ousam olhar demais. O caderno pulsa suavemente em sua mão e se abre, escrevendo palavras com uma tinta que parece brilhar na escuridão. Caso 14. O relógio da torre que nunca parou. Escócia, 1812. Você se encontra em uma praça antiga, cercada por edifícios de pedra escura, ruas estreitas e lamparinas que lançam uma luz amarelada e oscilante. No centro, ergue-se uma torre alta, imponente, com um grande relógio no topo. Os ponteiros do relógio estão fixos em meia-noite, mas você sente que eles se movem de forma quase imperceptível, como se respirassem. O vento carrega um frio cortante e o caderno escreve, detalhando a lenda. A torre foi construída sobre um antigo cemitério e o relógio tem fama de não parar nunca. Ele marca não apenas as horas, mas eventos que ainda irão acontecer. E, segundo alguns relatos, prenuncia tragédias. Você observa as ruas desertas e cada som é amplificado. Passos distantes, o ranger de portas antigas e o bater de asas de corvos. Há um detalhe curioso. Moradores antigos afirmavam que o relógio tocava sozinho antes de incidentes graves, muitas vezes horas ou dias antes do acontecimento. Você se aproxima da torre e a sensação de tempo começa a se distorcer. Os segundos parecem se arrastar e acelerar ao mesmo tempo, criando uma sensação de vertigem. O caderno continua. Durante os anos, várias pessoas testemunharam o relógio anunciar acidentes, incêndios e desaparecimentos. Nenhum ponteiro é movido por mãos humanas. A torre parece operar com vontade própria. Você percebe sombras se alongando nas paredes da praça, mas não consegue identificar a origem. O ar está pesado, quase líquido, e cada passo que dá em direção à torre ecoando como um presságio. Quando chega à porta da torre, sente uma presença atrás de você. É um homem idoso, com roupas antigas, rosto coberto por cicatrizes de expressão e olhos que refletem o brilho do relógio. Você veio observar a passagem do tempo, diz ele com voz profunda, quase sussurrando. Mas nem todos os observadores saem ilesos. Você entra, e a escada em espiral parece se estender infinitamente. Cada degrau range, mas você sente que não está sozinho. O caderno descreve. Alguns que subiram a torre jamais foram vistos novamente. Outros retornaram, mas eram diferentes, como se carregassem parte do tempo consigo. No topo, você vê o relógio de perto. Os ponteiros tremem de maneira sutil e você percebe que cada marca no mostrador parece pulsar como um coração. O caderno detalha relatos históricos. Durante a noite de Halloween, o relógio se torna mais ativo, como se estivesse lembrando eventos do passado e anunciando-os do futuro. Alguns dizem ter visto reflexos de pessoas desaparecidas dentro do vidro do relógio, movendo-se em sincronia com os ponteiros. Você sente a sensação de estar dentro de uma cápsula de tempo viva, onde passado, presente e futuro se entrelaçam. Um detalhe perturbador surge. Ao olhar para as ruas, através das janelas da torre, você vê pequenas luzes piscando, semelhantes a velas. Cada uma marca um destino que ainda será cumprido. E você percebe que algumas pessoas na rua parecem perceber o relógio de forma diferente, como se seus olhares refletissem medo e reconhecimento simultaneamente. O homem idoso se aproxima do relógio e coloca a mão sobre os ponteiros. Eles dizem que ele nunca para e nunca deve parar. Quem tenta interferir pode alterar o destino, mas paga o preço. Você sente um arrepio percorrer a espinha.
O caderno continua. O relógio é uma testemunha e um juiz. Ele marca a passagem da vida e a aproximação da morte. E na noite de Halloween, sua presença é mais forte, mais perceptível. De repente, o ponteiro dos segundos treme violentamente. O ar parece vibrar e você sente o tempo ao redor se curvar, como se estivesse dentro de um relógio gigante. O caderno escreve a última anotação. Caso 14 concluído. O relógio observa, escolhe e registra. Caso 15, a última casa na rua abandonada. Você desce lentamente da torre, sentindo que cada passo ecoa na eternidade. As ruas silenciosas da cidade parecem mais densas, mais antigas, e a torre permanece erguida, vigilante, como se esperasse outros curiosos que desejem ver o tempo de perto. O caderno pulsa em sua mão, vibrando com uma energia silenciosa e irresistível. Ele se abre sozinho e escreve: Caso 15. A última casa na rua abandonada. Estados Unidos, 1978. Você se encontra diante de uma rua deserta. Casas antigas, cobertas de musgo e tinta descascada, alinham-se como sentinelas silenciosas. No final, uma casa se destaca. Maior, mais escura, com janelas quebradas e uma porta que range levemente ao vento. Há algo na forma como ela se ergue, como se a própria casa respirasse. Você se aproxima, sentindo o chão de paralelepípedos tremer levemente sob seus pés. O caderno revela a história. Moradores antigos relataram fenômenos estranhos nesta rua, especialmente durante a noite de Halloween. A última casa, em particular, sempre atraiu curiosos, mas poucos retornaram da mesma forma. Um detalhe curioso chama sua atenção. A porta da casa está entreaberta, mas você não lembra de tê-la visto assim antes. O vento carrega um cheiro de mofo, madeira antiga e algo indefinível, quase metálico. Você entra. O interior está escuro, exceto por uma luz tênue que parece vir de uma janela quebrada. O chão range, as paredes estão cobertas de papel rasgado e quadros tortos, e cada objeto parece guardar ecos de acontecimentos passados. O caderno continua. Durante décadas, visitantes relataram ouvir passos, risadas e sussurros, mesmo quando estavam sozinhos. Às vezes, portas se fecham sozinhas. Outras, objetos se movem de lugar. Você sente que a casa não é apenas um espaço físico, mas uma entidade viva, observando cada movimento seu. Enquanto avança pelo corredor, ouve um som suave de piano vindo do andar superior. Você sobe as escadas com cuidado. No topo, encontra uma sala com um piano antigo coberto de poeira. As teclas se movem sozinhas, tocando uma melodia lenta e hipnótica. O caderno escreve: a música é um convite. Aqueles que a seguem podem se perder no tempo da casa. Você percebe sombras movendo-se rapidamente pelas paredes, mas ao virar-se não há ninguém. A sensação de ser observado se intensifica a cada segundo. Você chega a um corredor que parece alongar-se infinitamente, com portas em ambos os lados. Algumas estão abertas, mostrando cômodos vazios. Outras estão fechadas com trancas antigas. Cada porta parece guardar uma memória, um evento ou uma vida que ali passou. Um detalhe perturbador. Algumas portas se abrem sozinhas quando você se aproxima, apenas para revelar paredes vazias, mas o som de passos e sussurros persiste. O caderno registra. A casa não apenas mantém o passado, ela interage, manipula e retém aqueles que se atrevem a explorá-la. Você continua pelo corredor e chega a uma sala com uma grande lareira. Dentro, há uma fotografia antiga de uma família sorrindo, mas os olhos deles parecem vivos, acompanhando cada um de seus movimentos. O caderno acrescenta: visitantes afirmaram sentir olhares de dentro de quadros e fotografias, como se a casa estivesse tentando comunicar algo.
O vento frio entra pelas janelas quebradas e você percebe que as sombras na sala não se comportam naturalmente, como se tivessem vida própria. De repente, a porta da frente se fecha com um estrondo. Você tenta abri-la, mas está trancada de dentro. O caderno escreve, como se prevendo sua reação: a última casa não deseja que saiam. Mas aqueles que persistem podem ser libertos, eventualmente. Você sente o chão vibrar e um murmúrio percorre a casa. Fique ou vá, mas nunca ignore a nossa presença. Você respira fundo e percebe algo curioso. Cada passo que dá reverbera em múltiplas direções, criando a sensação de estar em vários lugares da casa ao mesmo tempo. O caderno registra mais uma vez: a casa é paciente. Ela observa, aprende e aguarda. Finalmente, você encontra uma janela aberta, iluminada pela lua cheia. Sente o ar frio bater em seu rosto e, com cuidado, consegue sair da casa. Do lado de fora, a rua está silenciosa. A última casa parece apenas uma velha construção abandonada, mas você sente que algo dentro dela ainda o observa. O caderno fecha-se sozinho e na última página surge a palavra final: os 7 casos mais perturbadores da história do Halloween, concluídos. Você respira fundo. A noite de Halloween ainda envolve a cidade, mas agora sabe que alguns lugares, pessoas e objetos guardam segredos que nunca deveriam ser desvendados. Agora que os 7 casos mais perturbadores do Halloween foram explorados, você respira fundo e sente a tensão lentamente se dissolver. O ar frio da noite ainda envolve sua pele, mas cada inspiração traz uma sensação de segurança, como se uma manta invisível abraçasse seu corpo. As sombras que antes pareciam ameaçadoras agora são apenas lembranças de histórias, distantes e inofensivas, flutuando suavemente no espaço ao seu redor. Você olha para o caderno em suas mãos, agora fechado e silencioso. Ele já não pulsa e a tinta parece dormir, esperando pela próxima vez que alguém se aventure por esses corredores de mistério. As ruas desertas, as casas antigas, os relógios e as luzes, agora parecem parte de um sonho antigo, experiências que pertencem a outro tempo, seguro e distante. Sente os pés tocando firme o chão. Cada passo, um lembrete de que você está no presente, no aqui e agora. O vento sopra, mas é suave, trazendo apenas o aroma reconfortante de folhas secas e terra úmida, lembrando que a noite também tem calma. As imagens perturbadoras se transformam em silhuetas tranquilas, e cada som que antes causava inquietação, agora é apenas parte da sinfonia natural da noite. Enquanto você respira, percebe que a curiosidade e o medo coexistem, mas podem ser harmonizados. O que antes parecia impenetrável agora é uma história encerrada, pronta para ser lembrada com fascínio, sem perturbar sua paz. O mundo misterioso existe, mas você não está mais dentro dele, apenas observando à distância, seguro, acolhido pela luz suave da lua e pela quietude da noite. E quando os olhos se fecham, a escuridão não é mais ameaçadora, mas serena, envolvente, como um abraço prolongado. Você se permite relaxar, sentindo a respiração profunda e lenta, e a certeza de que, por mais que existam segredos, há sempre um retorno seguro para casa, para o conforto da realidade e da calmaria. Agora, cada história se acomoda na memória, como páginas guardadas com cuidado, esperando pelo próximo Halloween, para despertar apenas em sonhos leves e aventuras imaginárias. Fim do script. Bons sonhos.